Já que estás a falar disso, de viagens loucas, soube que tiveste uma viagem louca ultimamente, É verdade. assim bem recente. Uma viagem louca, não? Ok. Não estava a falar, peço desculpa. Não É verdade, é verdade. Não Estava a ir a dá. pé para Fátima. É Porque foi verdade. para E Fátima. como é que correu essa aventura? Bro, fui a pé, não fui a correr. Podia. Fiquei a meio. Eu tentei. Só que. Não, shout-out, aqui a mirar a pé é um stick. Mano, agora quando Eu não vou, eu bro, digo, eu anda não cá, a vou. casa é longe que dá para vir a pé. Eu não vou. Até 90 km para já, na minha perspectiva, dá sempre a ir a pé, estás a ver? Tranquilo. Ok. Mas já, foi difícil, mas uma cena. Pronto, já que estamos a falar sobre isso, é uma cena fixe, bro. Tu estás só. Em contacto tipo com a natureza, nível estás a de ver? Tipo, conhecimento e estás-te a pessoal, desafiar a ti absolutamente. mesmo, estás a ver? Tipo, não saberes fazeres tipo, mais do que aquilo que costumas fazer. Opá, é um desafio. Não sabes literalmente Uma se cena, consegues por ou não, exemplo, né? que eu ganhei tótil tipo nesses dias, os dias ficam mesmo grandes, bro, porque tu todos os dias vês a mesma merda. Então as tuas referências são sempre as mesmas, é como se o tempo não passasse, estás a ver? Tu se fores trabalhar, o teu dia é como na tua memória. Tem tipo 1 ou 2 horas que são todas aquelas coisas que não acontecem todos os dias. E nesses dias tipo, foi só ver coisas novas, falar com pessoas que não conheço de lado nenhum, essas coisas. E Mas tu foste fiquei com sozinho. memórias tipo para 2 ou 3 semanas. Foste Yeah. sozinho, mandaste estar maluco. Literalmente. Mano, eu tenho que fazer as coisas sozinho, senão estou fodido. Também é verdade. Nunca faço nada, estás a ver? Ficas Nunca sempre- tenho acompanhantes. Ficas sempre pendente de outras pessoas, é verdade. E essa aventura, e isso que tu dizes é facto, porque nós estamos muito agarrados ao cotidiano e às coisas que vemos e ao que temos. Mas uma curiosidade que eu tenho, tu foste. A tua iniciativa foi ir até Fátima, apesar de não ter chegado lá, mas és uma pessoa religiosa? Não. Não tens nenhum. Podes falar, estás aí com medo, caralho. Fala, mano. Eu não quero expor ninguém. É assim, na verdade, o motivo que leva o nosso Manuich a pé Não de digas o Fátima motivo verdadeiro. é nobre. Eu só vou dizer que ele é nobre. E na verdade eu considero o motivo nobre. E há 2 amigos nossos que são como Estão diz em o Brasil, falha. Bunda mole. É, Por estão em bunda mole. falha. Não, eu não sou religioso, mas atenção, não sou religioso, mas também não sou um gajo tipo que não se preocupa, e eu sou super preocupado com a parte espiritual. É aquela Ok. dica. E cada vez são mais, mas não associo isso nem A uma entidade superior. nem a mano, Deus, nem a Fátima, mano, estás a ver? Não é cegamente uma cena. tens que Ele seguir pediu as uma coisas. cena já. ao universo dele e ele agora olha, quer retribuir. Ok. Eu basicamente eu disse assim, eu tentei de tudo na vida real. Estás a ver? Tipo, na vida prática, Era um caso material, grave. Na verdade, era eu um caso tentei grave. tudo para poder ajudar de alguma forma e não deu, estás a ver? E então, basicamente, como meio a brincar, mas meio em desespero ao mesmo tempo, eu disse: se acontecer isto, Ok. eu dou a minha palavra que vou até Posso Fátima a acrescentar? pé. E nesse sentido, tive que ir, bro, porque dei a minha palavra. Posso acrescentar que neste Mas processo lá está, mas isso salvou-se uma vida. toca no lado espiritual que estavas a dizer. Salvou-se uma vida neste processo, é o que eu posso acrescentar. É verdade. E não só, mano, se eu disser, se tu, quando tu dizes a ti próprio, eu vou fazer X, e tu próprio não cumpres com o que tu estás a dizer, mano, a próxima vez que tu disseres que vais fazer X, que se foda o que os outros acreditam Já ou não, em sabes ti, que não vais a fazer. próxima vez que tu disseres isso, tu próprio estás-te a pôr em causa. Enquanto que se tu cumprires as coisas a que tu te predispões, da próxima vez, se calhar, eu não digo que vou para a Fátima, digo que vou Já para até ao aprendeste, café já do lado. aprendeste. Estás a ver? Ao menos. Ou então, se eu disser que vou fazer uma cena mais difícil, eu vou com a consciência de que vou ter que cumprir aquilo, estás a ver? Ok. E nesse sentido eu não posso falhar. Não, e acho isso Com a palavra. importante, és uma pessoa de palavra. Certo. Palavra E com fizeste ele os possíveis próprio, que é a para palavra mais cumprir difícil. a tua Atenção. parte nesse sentido e acho importante. Mas tocando aqui no lado da religião, eu, por exemplo, eu não me considero nem uma pessoa religiosa, seja que religião for, nem me considero um ateu, porque acho que o ateu também é uma pessoa que está muito preocupada a dizer que, contrariar os que outros. o Isso é outro o não existe. Exatamente. anti-religião. Portanto, sou uma pessoa que anda aqui no meio, eu acho as coisas muito impressionantes. Chamado agnóstico. Acho que há uma magia aqui qualquer, porque tu mandas uma semente e nasce uma árvore, dali vem toda uma matéria. E as coisas caem todas ao Certo? chão. Portanto, há aqui uma magia qualquer, pronto, seja ela qual for, e eu também não vou estar o tempo todo a lutar com o que os outros dizem. Mas tu consideras-te ateu ou és um pouquinho como eu, não pensas muito nisso? Não, bro, é difícil para mim dar considerações demasiado definitivas, estás a ver? Porque para além disso eu também sou uma pessoa muito inconstante. E quando tu dizes que és X, tipo, parece que tu tens que estar dentro daquele compartimento. E eu nem todos os dias penso da mesma maneira, estás a ver? Em relação à religião,
Eu não, é como eu te digo, eu não sou religioso, não sigo nenhuma doutrina, embora a minha família seja toda católica e praticante, estás a ver? Eu não sigo nada disso, mas eu acho que às vezes caímos no erro de definir aquilo que não sabemos. E eu pego no exemplo do rap, que é comum a todos, estás a ver? Se tu ouvires o Rui Veloso, que não é um rapper, a falar de rap, não quer dizer que o que ele esteja a dizer seja verdade. Se ouvires um rapper a falar de rap, Também não quer dizer que aquilo seja um rap para ti. É sempre a perspectiva. Então tu não da podes pessoa. dizer que a religião é o que as pessoas dizem que é. Tipo, tu podes tirar pequenas ilações do que este diz, do que aquele diz. Tipo, há que ser um bocadinho mais. Não sei como é que se diz agora, porque estou. Aquela verídica, nunca há verdades absolutas. É não é? isso, É tipo, isso, tens não- que. Não, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Estás a ver? Tira as coisas que fundamentam um bocadinho Agora, as coisas. duas coisas dentro disso, que é, por um lado, acho que a parte espiritual é negligenciada pela maior parte das pessoas. E isso é uma cena mesmo, tipo, bro, é algo que faz. Tu podes não te acreditar em nada, bro, mas isso continua a fazer parte de ti. Verdade, Estás a ver? verdade. Tu continuas a ter sentimentos, continuas a procurar um significado na vida, e isso, na minha opinião, trata-se com a tua parte intelectual, mas mais com a tua parte espiritual, e há uma lacuna enorme nesse aspecto, estás a ver? E acho que as pessoas. E eu estou a tentar cada vez Certo. mais A sociedade ter uma não preocupação nos permite muito esse, Não tem espaço nesse nesse tempo, esse tempo para ter essas coisas. E pensar sobre isso também não. Lá está, é como, não. é como eu te estava a dizer, a espiritualidade é muito confundida com a religião. Certo, Coisas são coisas completamente diferentes. São coisas E depois, completamente mano, temos de pensar. Se falares com um cientista, ele tem uma forma muito própria. Toda a gente tem uma forma própria de olhar o Antes era mundo. católico. E ele tem as verdades dele que são mesmo verdades. E uma pessoa religiosa tem as verdades dela que também hão de ser verdades, estás a ver? O problema maior, na minha opinião, na parte da religião e tenho um texto a falar sobre isso, se calhar provavelmente daqui a pouco tempo até vou pôr. Pá, não quero ofender ninguém, que isto hoje disse qualquer cena e o pessoal. Virgens ofendidas. Não sabes o que estás a dizer, bro. Eu sou livre de dar a minha opinião. Mas quando tens uma doutrina baseada no positivo e no negativo, no bem e no mal, nestes dois, tu corres sempre o risco de teres alguém que argumenta melhor do que tu, de te dizer o que é que está certo e o que é que está errado. Certo. E isto é só uma questão intelectual, não é uma questão de verdade absoluta. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Quando o certo e o errado é uma questão sempre Por isso é que eu individual. estou a dizer, mano, não me acredito em padres ou num texto que te diga do que é que tu deves seguir, estás a ver? Mas também não quer dizer que não haja nada para tu extrair daí, percebes? Eu, por exemplo, eu nasci numa família católica, fui batizado, fiz catequese até ao equivalente do 9º ano da catequese, não sei se é assim que se Segunda comunhão, acho eu. Não sei, não, fiz mesmo o fim, ao crisma, não sei se é isso. Foste até ao Crisma, cara. Eu fui até a. Como é que se chama? Foi o anterior a isso. Deve ser antes. Segunda comunhão é solene. Não, É, eu mas não tem faço um nome. Eu só fiz a primeira. Eu não faço É bem. solene, Mas o mais é intrigante, comunhão solene, é comunhão solene. eu quando comecei a estudar artes, eu comecei a ter uma interpretação histórica de tudo, estás a ver? Ou seja, tudo é história para mim e tudo acaba por ter um fundamento ligado à história. E uma das coisas que mais me intrigou depois foi a relação que uma pessoa como eu, que não exerce o catolicismo, não exerce nada neste momento em termos religiosos, foi, ok, existe um livro chamado a Bíblia, né? Que tem um conjunto de histórias lá dentro, Exatamente. o Velho Testamento, o Novo Testamento, um conjunto de histórias. O Novo Testamento acaba por fazer sentido, é uma pessoa que acaba por influenciar toda Achas que uma o Novo cultura. Testamento faz sentido? Faz sentido no contexto histórico da atualidade deles. Ou seja, eu quando estudei, por exemplo, Constantinopla, e Constantino é uma pessoa que depois legaliza o cristianismo, não é? Exatamente. Depois da morte de Jesus Cristo, para mim faz sentido tudo aquilo, ou seja, e faz sentido na cultura atual, na altura, né? Da mentalidade da altura, ele, por exemplo, tirar o testamento de Maria Madalena de lá. Porque na realidade a mulher era mais submissa naquele tempo, Mas repara e a numa Maria coisa. Madalena, Mas aí o que eu quero testamento dela, estás a perceber, ia ter Mas aí que eu quero um chegar. impacto político que se calhar não Mas lá convinha está, para a altura. mas aí já estás Certo, a estás a tornar a ver? verdade. São as pessoas tipo. É isso. Mas lá está, aí já estás a deturpar a verdade, aí mas já é estás a alterar a história. É a realidade. Para mim, Já Jesus estás a Cristo, alterar a história. tendo a perspectiva, eu acabo por ler o Velho Testamento, não o Velho Testamento da Bíblia em si, eu acabo por ler aqueles livros tipo Eu não. mais rápidos, estás a ver? Yeah. Acabo por ler as histórias todas, a história de Sansão, é por aí fora. Acabo por ler o Testamento todo. A perspectiva que eu tenho de Deus é que é
é que não é um ser muito bom, porque Deus para resolver tudo é muito simples. É na desgraça. Ok, estes dois estão à porrada, então mata os dois. Está feito. Estás a ver? É basicamente assim, Deus resolve as coisas assim, no Velho Testamento, mas depois surge Jesus Cristo que diz que Mano, Que o tens pensamento está errado, estás a ver? o fosso entre o Velho Testamento, quem escreveu o Velho Testamento, até por acaso até ao bocado estava a falar disso com o Keynes, que há um fosso de centenas de anos. é verdade. É Que verdade. não sei se em alguns casos não chega a ser pelo menos aqueles 1000 anos, estás a ver? E no caso do Velho Testamento, nós é que também lá está. Eu por acaso tenho andado mais colado nisso um bocadinho, mas não no sentido de perceber a Bíblia como a Bíblia, mas Não, é um contexto escrito histórico como no qualquer outro sentido, escrito, é. estás a ver? A pensar, gramaticalmente, pouco tempo digamos assim. depois do pessoal ter descoberto a escrita, o que é que eles achavam, estás a ver? É isso, é e a isso. maior parte dessas histórias do Velho Testamento são tipo aquelas lendas que, como nós temos hoje em dia, É que são isso. contadas de boca em boca, A Bíblia começa até que assim. alguém decidiu Começa assim. tomar nota daquilo. O início da Bíblia diz mesmo. E é curioso tu ver É como é isso. que as pessoas tipo, veem o mundo, como é que não temos que pensar que aquilo tem que ser como eles estão a dizer. É só de ver aquilo de fora, E a mensagem grande de Jesus Cristo, que é uma cena, e depois bocado o Novo essa. Testamento é completamente diferente. ele Não tem começa nada a ver. dizer que está toda a gente a interpretar mal aquilo, primeiro. É a primeira coisa que ele diz. E depois a seguir ainda tens o Maomé, que também diz que tudo o que está para trás está mal também, interpretado. está mal interpretado. Tens é que começar a partir dali que ele foi enviado só mesmo É para isso mesmo. dizer. E a realidade para mim, Jesus é o primeiro grande pacifista. Estás a ver? É aquele gajo que chega e diz, independentemente dos milagres que lá estão, porque isso também para mim são alegorias das coisas, vá, digamos assim, mas ele para mim é o primeiro grande pacifista. É um gajo que chega e que diz: malta, calma, está tudo a interpretar mal isto. Tá? Ok, se me des um estalo, eu dou-te a face. Calma com isso, estás a ver? Há fome, a gente resolve. Há isto, a gente resolve. Ou seja, a ideia dele, e não esquecer que, acima de tudo, ele era judeu. Ou seja, Yeah. ele vem com uma cultura também Pagão. exatamente, já bastante vincada. Mas aquilo que tu estás a dizer é a maneira como eu interpretei a Bíblia. Foi mesmo contexto histórico, nada mais que isso. E li também para completar, estás a ver, em termos históricos, li para completar aquilo que estava a absorver na altura na escola. Estavas de a arte. estudar. Certo. História da arte, por aí fora. Certo. E foi um ponto interessante nesse aspecto, porque acabei por conhecer novas visões sobre. E acho que tem lá arte. coisas pronto, interessantes, depende da perspectiva com que estás a olhar, estás a ver? Sim. E socialmente, pelo menos pelas pequenas coisas que eu vou vendo, a nível social, a ideia que se passa, porque isso de ele ter existido ou não é outra questão, estás a ver? É, Tipo, é e eu tenho relativo. muita dificuldade em basear-me nas acho que há histórias. provas é que mesmo- existe um senhor que Há sempre uma parte que acredita, há uma parte que mete em causa. Acaba por Mas ser socialmente relativo tem lá também. umas ideias. isso. Bro, eu penso assim, a minha avó é super. É católica, é religiosa, mas bro, leva isso mesmo de uma forma praticante. exato, intensa. E da outra vez disse a ti: se o mundo funcionasse com os princípios que a minha avó me transmitiu, era um Ele mundo era melhor fixe. do que o que eu estou Exato, hoje. era Estás a ver? fixe, Ou exato. seja, não há de ser mal. tudo mal. Exato. Estás a ver? É isso. Bro, em termos, é por isso que eu digo que em termos espirituais, tipo um gajo já aqui, não tens que acreditar em Cristo, nem o cara, Não, mas tens de ter uma preocupação maior a tua no teu estar espiritualidade. com os outros, estás a ver, e no teu estar com o mundo. E acho que isso é uma tentativa de te direcionar nesse sentido, estás a ver? É verdade, é a história grega, mente, saco, corrupção. Eu confesso que não estava a contar. E há um gajo